Eleições 2020. Senadores aprovam limites de gastos em campanhas para as disputas do ano que vem, mas Congresso ainda não analisou vetos presidenciais ao projeto que altera o valor do Fundo de Financiamento Eleitoral. E você vai ver também. Permanece na pauta do Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A lei elaborada pelo governo federal e votada pelo Congresso define os gastos públicos para o ano seguinte. O texto mantém a proposta original do Poder Executivo de reajuste do salário mínimo para R$ 1.040 em 2020, sem ganhos reais. E ainda não foi marcada a data de votação aqui no Senado do segundo turno da reforma da Previdência. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Olá, um bom dia para você. As regras das eleições para prefeito e vereador a partir do ano que vem já começam a se definir. Na quarta-feira, o Senado aprovou um teto de gastos nas campanhas municipais. E na próxima terça, dia 8 de outubro, o Congresso examina vetos do presidente Bolsonaro a um projeto que muda as regras eleitorais e as de funcionamento dos partidos. O relator do projeto aprovado pelo Senado, Marcos Rogério, disse que as regras de limites de gastos nas campanhas eleitorais para prefeitos e vereadores vai garantir o equilíbrio nas disputas. Os novos tetos apenas corrigem pela inflação o que foi determinado nas últimas eleições municipais. Estamos reproduzindo aquilo que foi estabelecido, definido pelo TSE para as eleições de 2016, para que aconteça em 2020 apenas com a correção inflacionária. Como em 2016, os municípios com menos de 10 mil eleitores vão ter teto de 108 mil nas campanhas para prefeito e 10.800 nas campanhas para vereador. Já os municípios com mais de 10 mil eleitores vão receber limites de gastos específicos, segundo uma tabela feita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2016, com base nos gastos da eleição de 2012. Nos dois casos, os valores serão corrigidos pelo IPCA. Nos municípios onde houver segundo turno, o teto será de 40% daquilo que tiver sido permitido no primeiro turno. O candidato que investir na sua própria campanha ficará limitado a 10% do teto estabelecido para o cargo ao qual concorre. O projeto aprovado foi iniciado na Câmara dos Deputados. No Senado, havia um projeto do senador Chico Rodrigues sobre o tema, que acabou sendo descartado. Já se avizinha o prazo do artigo 16 da Constituição Federal para que a nova regra possa se aplicar às eleições de 2020. Consequentemente, entendemos que não há tempo hábil para uma discussão congressual aprofundada acerca dos valores propostos pelo ilustre senador Chico Rodrigues no seu projeto de lei. Na próxima semana, o Congresso deve se reunir para analisar vetos ao projeto que muda regras eleitorais. Foram vetados 45 dispositivos, entre eles o que trata da composição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido por Fundo Eleitoral. Foi vetado parte do texto que permitia aumento do fundo. A votação desta semana foi adiada devido a uma obstrução dos senadores. O grupo do Muda Senado, o grupo que engloba parlamentares do Cidadania, da Rede, do Podemos e outros isolados, entraram em obstrução com o objetivo claro, não permitir que a apreciação dos vetos acontecesse a tempo de influenciar na próxima eleição. Nós entendemos que a mini-reforma é negativa. A mini-reforma foi rejeitada pelo Senado, ela foi recomposta na manobra regimental de Rodrigo Maia. E a gente está tentando, dentro daquilo que a política permite, evitar esse dano à nossa democracia. A regra da anualidade exige que as normas eleitorais já estejam valendo pelo menos um ano antes do pleito. Nesse caso, os vetos deveriam ser analisados até 4 de outubro para a lei ser aplicada nas eleições do próximo ano. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, baseado em um estudo da Secretaria do Congresso, disse que a maior parte dos dispositivos não tem relação com as disputas eleitorais, mas com o funcionamento dos partidos e, portanto, podem valer para 2020. O senador Alessandro Vieira não concorda. Seguramente essa opinião dele vai ser depois apreciada pela Justiça. Uma vez derrotado, se muda o entendimento. É uma prática que eu estou começando a conhecer aqui de Brasília. Você perde no jogo e aí muda a regra do jogo.
Como nós vimos na reportagem, o veto presidencial ao projeto que muda regras eleitorais vai ser analisado na sessão do Congresso marcada para o dia 8 de outubro. Mas 4 vetos já foram examinados na sessão de quarta-feira passada. Vamos ver quais são eles na reportagem de Isadora Fonseca, que explica também outro item da pauta do Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Plenário cheio, discursos inflamados e apelos do presidente para manter o quórum de votação. Eu queria fazer um apelo aos deputados e deputadas e aos senadores e senadoras. Nós atingimos 64 senadores e 402 deputados. Como a pauta vai até mais tarde hoje, eu queria pedir para que os deputados e os senadores, as deputadas e as senadoras, fiquem em plenário. Nós temos vários destaques para votar, a LDO e os PLNs. E quando o quórum foi atingido, senadores e deputados começaram a votar pautas importantes para o país. 5 vetos do presidente da República estavam na pauta. Na votação, os parlamentares optaram por manter 4 vetos do presidente da República: a lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao projeto que regulamenta a profissão de cuidador, a lei que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e do estabelecimento de prazo para o julgamento pelos Tribunais Superiores de Medidas Cautelares. Um veto não foi analisado e ficou para a sessão do Congresso de terça-feira, o veto à lei que muda regras do fundo eleitoral. Outro item que estava na pauta e ficou para a próxima sessão foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020. A lei elaborada pelo governo federal e votada pelo Congresso define os gastos públicos para o ano seguinte. A Constituição determina que a LDO tem que ser votada até o dia 17 de julho de cada ano. Mas a LDO foi aprovada apenas em agosto pela Comissão Mista de Orçamento. O texto mantém a proposta original do Poder Executivo de reajuste do salário mínimo para R$ 1.040 em 2020, sem ganhos reais. O texto também prevê para 2020 um déficit primário de 124,1 bilhões para o governo federal. Desde 2014, as contas do governo estão no vermelho. A previsão é de que essa situação continue até 2022. Ainda não há definição sobre a data para a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Parlamentares já falam sobre a expectativa para a análise final da proposta. Se há uma expectativa em relação à reforma da Previdência, e eu que não gero falsa expectativa em relação a ela, que não acredito que ela seja a salvação do país, não quero retardar, porque se há um impacto positivo na economia, no mercado, nós temos que apressar. E o Congresso não tem o direito de retardar os procedimentos. Nós não votaremos essa reforma enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedentes da desoneração, da cessão onerosa em relação ao petróleo do pré-sal. Nós acreditamos que, independentemente da quebra do interstício, nós não teremos essa votação realizada na próxima semana. E a nossa concentração agora é principalmente por tentar derrubar alguns daqueles destaques que não foram aceitos no primeiro turno. E aí, obviamente, votado os destaques e aprovada no primeiro momento, no primeiro turno, a reforma da Previdência, agora eu acho que acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. Vamos conferir agora as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Está marcada para 9 horas da manhã, horário de Brasília, a sessão plenária do Senado desta sexta-feira, destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. E às 2 horas da tarde, também no plenário, sessão especial para comemorar os 40 anos do SEGME, Encontro de Jovens com Cristo, movimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora é hora de saber os destaques da edição do Parlamento Brasil, que vai ao ar hoje, às 8 da noite. E quem traz as informações é o jornalista Hermes Coelho.
Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Uma das reportagens foi feita pela TV Assembleia do Mato Grosso do Sul e mostra que agora as pessoas que viajam de ônibus entre os municípios têm direito a levar os animais de estimação na cabine superior. O animal de estimação que viajar ao lado do seu dono deve pesar no máximo 10 quilos, por exemplo. Além disso, o dono deve apresentar alguns documentos, como o atestado de saúde e a carteira de vacinação do cachorro ou do gato que levar consigo. Mas o principal é que essa viagem deve ser feita em uma caixa de transporte apropriada. Você também vai ver uma reportagem especial feita pela TV Câmara que mostra os desafios que as universidades e os institutos federais de educação superior estão enfrentando desde que o governo federal fez um corte de quase 2 bilhões de reais no orçamento deles. Se continuar esse corte, as universidades já este mês já estão tendo dificuldades, algumas muito pior do que as outras, os institutos federais numa situação muito mais grave do que as universidades. Então, vamos sim ter muitas dificuldades para pagar contas básicas. A TV Senado preparou uma reportagem especial mostrando a importância da atividade física para que todos possam ter uma boa saúde. 5,35% das mortes relacionadas ao AVC estão relacionadas à inatividade física, câncer de colo e reto. 4,3% estão relacionados à inatividade física, diabetes, principalmente o tipo 2, 3,3% das mortes, do total de mortes, estão relacionadas à inatividade física. E no quadro Vitrine, você vai conhecer o Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Você com certeza já viu aviões como esse em filmes de guerra. Esse aqui participou da Segunda Guerra Mundial. Em tempos de paz, é possível chegar assim, bem pertinho deles, no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro, maior museu aeronáutico do Hemisfério Sul. Não perca o Parlamento Brasil aqui na TV Senado. Mudanças na Lei Geral das Telecomunicações trazem novo modelo para a prestação de serviço da telefonia fixa. A relatora do projeto, senadora Daniela Ribeiro, fala sobre isso na nossa entrevista de hoje. Senadora, a proposta foi celebrada no Senado com a esperança de garantir investimentos na infraestrutura de telecomunicações, investimentos na universalização da banda larga no país, né? Qual a senhora acredita que é a importância desse novo marco legal? Como ele vai viabilizar essa melhora na universalização da banda larga no país? Né? Quando a lei, a LGT, ela foi pensada para um modelo de telefonia fixa, que você imagina que foi para 20 milhões, né, de telefones fixos, naquele modelo onde o telefone fixo era era um patrimônio, né? Quando se comprava declarava na declaração de imposto de renda, imposto de renda, quando se pensava em comprar para você deixar para um filho, né? Para você imaginar que aquilo ali custava, vamos pensar no dia de hoje, 3 mil reais, né? E era um patrimônio realmente, né? E existia 20 milhões, vamos dizer assim, naquela época. E hoje, né? Você imaginando que hoje um modelo para um telefone móvel, nós temos cerca de 210 milhões de telefonia móvel no nosso país. Então, significa dizer que nós temos uma lei... Segundo a Anatel, havia 36 milhões e 500 mil telefones fixos ativos em operação no país em março deste ano, né? Ou seja, 36 milhões de telefones fixos e mais de 200 milhões de telefones móveis, né? Mais de 200 milhões, 210 milhões, cerca de 210 milhões. E a lei... Né, e uma lei totalmente desatualizada. Então, o que nós fizemos foi atualizar uma lei para uma realidade que é totalmente diferente, né, da realidade que a gente está vivendo. Então, atualizamos para hoje. Então, o Senado Federal, e aqui eu digo, fui relatora, mas o Senado, como todos, 81 senadores, eles fizeram essa modificação, nós fizemos essa modificação para uma realidade totalmente atual, que é a que vivemos hoje. Então, a partir desse momento, nós, com essa universalização, que é o que significa hoje, né, passando do modelo de concessão para autorização, né, que é simplesmente você abrir, né, você dá a condição de que o mercado ele possa modificar e fazer com que haja novos investimentos e fazer com que
nesse novo modelo, nesse investimento, você preparar esse novo momento para a chegada do 5G, nós já tivemos o 2G, 3G, 4G e agora o 5G, você prepara o país para aquilo que o mundo inteiro, né, está vivendo. Nós precisamos de internet rápida, nós queremos que as pessoas falem agora não por telefone fixo, mas por telefone móvel, internet rápida, e é isso que nós fizemos através do PL 79. Senadora, a questão, como é que essa mudança gera recursos, né? Então, porque... Perdão, continuo. Ela gera... A mudança de modelo, né? Como é que a mudança de modelo de concessão para autorização vai gerar esses recursos que vão possibilitar esses investimentos em infraestrutura de telecomunicações? Então, na hora que você permite que... Primeiro que a telefonia fixa, você não havia mais investimento. Qual é a empresa que quer investir mais naquela telefonia, em orelhões, investimento naqueles bens, naqueles modelos que você não mais vê as pessoas utilizarem? Né? Não há mais como você investir, as empresas não têm mais interesse em investir, já que não tem mais uso. Então, aqueles bens que são chamados bens reversíveis, que voltam, que naquela época da Telebrás, que se utilizava, que voltam, né, para as empresas e que agora, né, existe o compromisso, né, de que essas empresas, tendo acesso a esses bens, que vão ser calculados, e aí existe um compromisso, né, da Anatel de fazer esses cálculos e que esses bens, ao serem calculados, né, com esse retorno às empresas, serem calculados, e aí sim, através desse cálculo, que a Anatel, dentro do projeto, com esse compromisso de fazer com que esses cálculos através de uma auditoria externa, e aí sim é importante dizer que com acompanhamento do Tribunal de Órgãos Fiscalizadores, tanto a Anatel, que não deixa de ser, porque as pessoas, alguns perguntam, mas aí não vai haver fiscalização, sim, não deixa de existir, né, a regulação, a fiscalização através do Tribunal de Contas da União, através de órgãos fiscalizadores, e que, através desses cálculos, vai haver o investimento em universalização, e aqui a gente está falando de municípios, de estados, de regiões que não têm acesso hoje à telefonia, e eu digo a internet rápida, eu vou sempre me referir à internet rápida para que você possa compreender, né, de que quando a gente fala, mas no meu município eu não consigo ter, quando a gente vai chegando de um lugar a outro, a gente não consegue se comunicar, né? E a gente não fala de município não só, e aqui a gente fala norte e nordeste, região norte e nordeste que é a mais atingida no sentido de não ter esse acesso, mas quantas pessoas, e aqui a gente fala de estados como São Paulo, né, como o Rio de Janeiro, que muitas vezes a gente imagina ali regiões que têm acesso, mas quantas pessoas aqui, para quem eu estou falando, e quando você sai na periferia de um lugar para outro, não consegue também acesso, não tem sinal, você não tem sinal. Então, você imaginar que agora, e aí não digo imediatamente, a gente sabe que é um processo, né, que vai existir, né, nesse momento, a partir de agora, né, sancionada a lei, nessa expectativa, tem sim um processo de mudança, de atualização, de organização desse processo como um todo, mas que, sim, em breve, né, a gente vai ver tudo isso acontecer, né, esse movimento todo, né, de ajustes, onde as coisas vão acontecer e nós haveremos sim de ver, porque, como eu disse, é apenas a preparação para que o 5G aconteça, a universalização aconteça e esses municípios, esses locais onde simplesmente não se fala, não se comunica, mesmo tendo a telefonia, né, móvel, mas a internet rápida ela não consegue chegar e ela sim, a partir de agora, ela começará, né, a acontecer e a gente ter essa comunicação. A gente viu agora, vamos dar alguns exemplos. No caso do furacão que passou agora, né, nos Estados Unidos, e a gente viu qual era o único tipo de comunicação que conseguiu existir para que as pessoas pudessem se dizer, tem gente ali que está sem acesso, está tendo dificuldade de acesso e as pessoas conseguiram se comunicar para avisar onde encontrar essas pessoas. Através da telefonia móvel, da internet rápida, e assim que funcionava. Então, você imagina que o caos hoje, quando não existe esse tipo de comunicação, né, ou como é que acontece. Então, a importância realmente desse tipo de necessidade que é, e a gente ficando para trás. Então, a importância da atualização realmente, né, de uma lei como essa, onde a gente estava muito atrás, né, mais de 20 anos, como a gente colocou aqui, ela era fundamental. Então, o que nós fizemos, né, e aqui mais uma vez reforçar
que durante todo esse processo foram 7 meses, né, debruçada em uma lei, em um projeto de lei que aqui eu até faço um registro importante que veio, né, da Câmara através do deputado Daniel Vilela, né, que foi o autor dessa proposta e que o Senado Federal teve, eu analisei na realidade, foram 16 emendas, né, analisadas e com cuidado. E rejeitou todas. Rejeitamos todas as emendas. E aqui falar também do relator à época, que foi o relator, o senador Otto Alencar. Então, foi um processo que ele foi penoso, né? Mas que porque esse projeto chegou, ele foi para uma comissão especial, uma comissão especial. Comissão de Desenvolvimento Nacional, criada para tramitar projetos que promovessem o desenvolvimento nacional com muita celeridade, né? Então, ela foi aprovada lá e depois ele ficou parado muitos anos, Isso, né? Então ficou parado. Então, houve também uma judicialização onde aconteceu e aí o STF entendeu que deveria voltar a plenário. Então, mais à frente, houve essa questão. Importante aqui, eu queria ressaltar o respeito do presidente Davi Alcolumbre, no sentido de que muito houve de pressão para que fosse direto aqui ao plenário. O presidente respeitou a relatoria nossa, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Vanderlan Cardoso, que teve o respeito à relatoria, à nossa relatoria. Isso assim, demonstra o quanto o Senado Federal teve a maturidade de entender, né, o tempo de cada um, a importância do entendimento também da nossa compreensão e receber. E aqui eu quero também destacar, ouvimos a todos os lados, porque eram interesses alguns convergentes e outros divergentes, né? Você imagina que havia... O tema dos bens reversíveis gerou polêmica até no plenário. Muitas polêmicas, porque alguns diziam, e aqui é importante frisar, existia a subvalorização, né, dizer que o valor era altíssimo, e a supervalorização. Aliás, que era baixíssimo o valor, ou então a supervalorização, que era altíssimo valores. Esses valores, eles vão ser, claro que vão ser calculados de maneira responsável, com o acompanhamento, como eu disse, e a fiscalização de órgãos que têm o dever, né, de fazê-lo com muita responsabilidade. Então, a Anatel, como eu disse, não deixa de cumprir, porque a concessão, ela regula de uma forma mais forte e a autorização deixa tudo com frouxidão. Não funciona dessa forma. É óbvio que a Anatel vai continuar cumprindo o seu papel. O governo federal tem a obrigação também de cumprir o seu papel. E no que diz respeito também ao cuidado com a universalização, que é o principal, que eu digo sempre e dizia sempre que o nosso papel como servidor público, como representante do povo brasileiro, é fazer com que isso chegue até a ponta, né? Com que a internet rápida chegue até o cidadão brasileiro. Esse era o nosso maior cuidado, garantir com que esse serviço ele realmente chegue. Então, com que garantia? E é o que o governo ele se propõe, que através, que se propôs isso aqui durante todo esse processo, foi colocado, inclusive no dia que aprovamos aqui nessa casa, foram as falas de todos, se todo mundo prestar atenção, de todos os senadores, no sentido, e aqui também o papel do líder do governo, importante, o senador Fernando Bezerra, colocar no sentido de dizer, olha, a nossa maior preocupação é que realmente as coisas aconteçam no sentido de que o cidadão chegue até o cidadão brasileiro, a cada um deles, a internet rápida. Então, a universalização da banda larga. Para ter internet rápida para todo mundo. Isso aí. Então, se alguns perguntavam, mas a empresa ganha gente, ninguém pode dizer, tem que virar o santo e o diabo nessa história. Não, acredito que o empresário ele não pode ser demonizado, né, e dizer, olha, o cidadão ele tem que ser santificado e o empresário demonizado. A gente não quer isso. A gente quer que todos tenham os seus direitos garantidos, né, aqueles que trabalham, tanto o cidadão brasileiro que trabalha e merece ser respeitado, né, e aquele pequeno, quanto também aquele também que trabalha, que é o empresário. Agora, sem que haja prejuízo de um, né, em defesa de outro. Isso é o que nós não desejamos. E acho que esse trabalho foi cumprido, né, à risca, foi o que nós fizemos. E vamos continuar fazendo nosso trabalho, fiscalizando, né, e cumprindo para que tudo isso, no final das contas, seja o grande ganho, né, do nosso país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que muda o marco legal das telecomunicações vigente desde 1997. O governo espera que as novas regras possam estimular uma nova rodada de investimentos no setor, decorrente da possibilidade de migração antecipada das empresas de telefonia fixa dos atuais contratos de concessão para termos de autorização. Só com o pagamento de valores à Anatel, a União pode arrecadar cerca de 34 bilhões de reais, segundo cálculos da equipe econômica.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.